Hi people! Olá pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos trabalhar a nossa segunda unidade do volume 1, da nossa primeira apostila do nosso primeiro bimestre. Então, hoje vamos abordar o nosso tema da apostila do volume 1, Meet My Family, conheça minha família. Então, hoje a gente vai estar estudando This is my family, os membros da família, subject pronouns, que são os pronomes, certo? Verb be, he, she, it, o verbo to be para as pessoas, he, she, it. False cognates, são falsos cognatos, cognates, aliás. E a expressão who has, que significa quem tem ou de quem é, tá? Quando chega nessa parte, tia vai explicar detalhadamente. Porém, antes da gente dar início à aula, quero que você coloque aí do seu lado a apostila de volume 1 e também o caderno de atividades, porque durante a aula a gente vai resolver as atividades referente ao conteúdo. Então vamos aqui, family members. A gente vai ver os membros da família na língua inglesa. Prestem atenção como é escrito cada um. Avô, nós escrevemos grandfather. Avó, grandmother. Pai, father. Mãe, mother. Filho, son. Filha, daughter. Então, preste atenção em cada um. O pai, a gente pronuncia father. Então, aqui no pai, quando vamos escrever avô, nós vamos utilizar a expressão grand. Então, grandfather é como se fosse o nosso pai maior, né? Entre aspas, ou seja, nosso avô e nossa avó. Grandmother, certo? Neto, eu pego o grand e pego a palavra filho e forma grandson. Neta, granddaughter. Irmão, brother, irmã, sister. Tio, uncle, tia, aunt. Primo ou prima, cousin. Brother-in-law, tia esqueceu de inverter aqui, é cunhado, certo? E cunhada, sister-in-law, tá certo? É como se fosse um cunhado de lei ou uma cunhada, um irmão de lei e uma irmã de lei, que é cunhado e cunhada. O pai e a mãe junto, a gente pronuncia pais e na língua inglesa a gente pronuncia parents, tá certo? Então, my parents, meus pais. Sobrinho, nephew, sobrinha, niece, tá certo? Então, vejam aí os membros da família na língua inglesa. A expressão, vamos lá, como tia tinha falado antes, a expressão who has significa de quem. Então, usamos para fazer perguntas para nos referirmos de quem pertence a determinada coisa ou objeto. Então, aqui eu tenho uma bicicleta, eu faço a interrogativa. Who has a bike? Who has a bike? De quem é a bicicleta? Então, mother, father e sister. Então, aqui seria da sister, certo? Então, eu uso essa expressão who has, porque vocês vão ter uma atividade para ouvir o áudio e completar. Para estar utilizando essa expressão who has para dizer de quem é determinada coisa. Tá? Então, who has a bike? De quem é a bicicleta? Subject pronouns. Os subject pronouns são pronomes pessoais. Eles podem desempenhar o papel de sujeito de uma oração e têm a função de substituir nomes ou até mesmo os substantivos. Então, esse daqui, quero que vocês prestem bastante atenção. A gente começou a ver lá no início do ano, né? A gente viu o verbo be, introduzimos o verbo to be. E agora a gente vai ver o pronome. Esse pronome, ele sempre acompanha, né? Depois, esse pronomezinho, logo após ele vem o nosso verbo be. Então, hoje vamos focar aqui nesse pronome, tá? E aí, durante a resolução das atividades, vocês vão estar vendo ele juntamente com o verbo. Então, aqui nós temos os subject pronouns. I, you, he, she,
it, we, you e they. Repeat with me. I, you, he, she, it, we, you e they. Temos aqui dividido pessoas no singular e no plural. Então, no singular, a gente vai ter I, you, he, she e o it. Tinha mais you apareceu aqui e aqui. Isso, aqui é no singular, esse aqui é no plural. Então, no plural, nós vamos ter we, you e they, tá certo? Tradução de cada um. I significa eu, you, você, he, ele, she, ela. It é um substantivo, é um pronome neutro. Eu uso para objetos, animais, certo? Então, por isso que ele é um pronome neutro. It pode ser ele ou ela, certo? We, nós, you, vocês, they, eles ou elas, tá? Então, lembrem sempre, o singular e o plural, tá bem? Então, aqui, vamos ver quem é que o verbo be acompanha. Nós temos o subject, I, eu vou usar o meu verbo be, am. Então, posso usar abreviado, que a gente viu também no início do ano, ou posso usar ele de forma completa. Então, aqui, I am, eu sou ou eu estou. Na negativa, I'm not ou I'm not. Então, eu não sou ou eu não estou. E o vou estar utilizando com o verbo are, certo? Posso também usar aqui de forma abreviada. You are, você é ou você está. Na negativa fica you aren't ou you are not. Você não é ou você não está. Para as pessoas he, she, it, chamada também de terceiras pessoas do singular, nós temos o verbo be, is. Pode ser usado de forma abreviada ou pode ser usado de forma completa. E fica he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. Se for na negativa, vai ficar he, she, it, isn't ou he, she, it, is not. Bem? Só lembrando aí. E nas pessoas do plural, nós temos we, you e they, are novamente, tá bem? Então, é só para vocês lembrar. Então, vamos aqui recapitular. I, eu uso com o verbo am. He, she, it, eu uso com o verbo is. You, we e they, eu uso com o verbo are, tá bem? Então, só lembrando quem acompanha quem aí. Quem é o verbo be, que acompanha o seu subject, o seu pronouns, certo? Para fazer interrogativa, também a gente viu no início do ano como era que a gente iria fazer. Então, se for interrogativa, o verbo be vem para o início da frase, logo após vem o subject, né, que é o pronome, e para responder, perguntinha curta. Então, aqui eu quero que vocês foquem só aqui, ó. Se eu for fazer interrogativa, então o verbo be vem para o início da minha frase e logo após vem o sujeito. Continua a frase aqui, ó, na essência e põe o ponto de interrogação. Então fica am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Então sempre lembre. Se for interrogativa, ele troca de posição. Sujeito e o verbo. Então, sempre que for interrogativa, vai sempre fazer a trocazinha. O verbo vem para o início, depois vem o sujeito. Verb be, he, she, it. Então, o verbo to be, he, she, it, também são chamados de terceiras pessoas do singular. A gente usa apenas para homem, mulher e coisas, objetos, animais, tá bem? Então, por isso que ele ganhou esse destaque aqui, ó. Veja os seguintes subject pronouns. Eles se referem a um único homem, mulher ou animal ou coisa. Então, sempre que eu utilizar o pronome he, eu estou me referindo a um homem, a um ser humano do sexo masculino, certo? Se eu tiver she, sempre vou estar me referindo a uma mulher, certo? Sexo feminino, she, ela. E it,
eu posso estar usando aqui para objetos, animais, coisas, como eu falei, o substantivo neutro. Então, lembrem sempre disso. He, she, it. Eu uso he para ele, she, ela, e it, ele ou ela. Vai depender do objeto, do animal, certo? False cognates. Falsos cognatos, gente, são as palavras escritas da mesma forma, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, mas com significado totalmente diferente. Temos aqui colégio, college, faculdade. Library, biblioteca, library. Parent, pais. Lunch, almoço. Se a gente não tivesse a tradução, a nossa primeira, a gente iria imaginar que fosse o quê? Colégio. Segunda, livraria. Parents, parentes. E lunch, lanche. Só que aqui, é como eu falei, a escrita é bem parecida com a do português. E se a gente fosse observar a imagem e dizer a tradução, a gente iria colocar o quê? Por exemplo, em parents, parentes, né? Porque é parecido com a nossa. Porém, isso é um falso cognato, porque ele é escrito parecido com a nossa língua portuguesa, porém tem um significado totalmente diferente. Então, sempre que for assim, é chamado de falsos cognatos, certo? E parentes, tia? Como é parentes em inglês, então? Parentes em inglês é relative, é totalmente diferente, né? Então, relative é parentes e pais, parents, tá certo? Lunch, almoço, tá? Então, aqui nós temos as seguintes atividades. Então, vocês vão ver aí, a gente vai resolver a apostila aí, página 20 a 22, 24, 25, 29 e 30. Então, pega aí sua apostila, dá uma pausa no vídeo, abre nessa primeira página e vamos começar aqui. Então, nessa atividade, a gente tem This is my family, esta é minha família. Então, antes vocês tinham um texto, né? Antes dessa atividade vocês tinham um textozinho, onde a Carol tinha postado uma foto, né, na internet, e aí eles foram comentando, tá? E aqui, ela pedia que vocês vissem aqui o código e desembaralhasse aqui, né, para ver o nome do membro da família em inglês. Então, a primeira ficaria mother, que é mãe. Depois, father, que é pai. Brother, irmão. Grandfather, pai. Prestem atenção na escrita, viu? Grandmother, mãe. Aunt, tia. Uncle, tio. E cousin, primo. Lembrando que cousin tanto pode ser prima quanto pode ser primo. Segunda questão, vocês aqui teriam uma árvore genealógica, né, da família da Carol, e aí vocês iriam apenas colocar o nome correspondente à atividade do textozinho, né? Então, como era que iriam fazer? Lá no texto, vocês tinham lá o nome de cada um e dizia o nome do membro da família. Então, George seria o grandfather, certo? Que é o avô da Carol, que era casado com a Rita, que era grandmother. Então, aqui vocês vão colocar a palavra grandfather em George. Casaram, tiveram 2 filhos. Então, aqui eu teria o Jack, que é o pai da Carol, e a gente vai aqui ver a irmã do Jack, que é a tia da Carol, é a Ana, certo? Então, Ana é a tia, and, e o William, que é casado com a Ana, que a gente pronuncia de uncle, que é o tio. Casaram, tiveram um filho, que no caso seria o Matt, que era o cousin da Carol. Agora vamos passar aqui para a família da Carol. O Jack é o pai, casou com a Lillian, que é a mother, né? Tiveram 2 filhos, a Carol e o Luke, que seria o brother da Carol. Então, vocês já teriam aí algumas partes do membro da família que já estava escrito. Era só para vocês ir completando com quem estava faltando. Então, formou aí a árvore genealógica, né, da família da Carol.
Já na terceira questão, vocês têm o seguinte, aqui vocês vão completar, né, de acordo com a árvore genealógica, completaria as sentenças. Então, Carlos is my... O que é que o Carlos é da Carol? Então, Carol is my sister, né? Aqui era o Luke. Então, o Luke falou, Carol is my sister. Então, Carol é irmã do Luke. Aqui na letra B a gente tem, ele disse, Rita, aqui é o pai dela, tá? Rita is my mother. Então, aqui, ó, olharia aqui em cima e via, se lá é o Jack, então, Rita é a mãe, né, dele. Então, Rita is my mother. Aqui, ele diz, essa mulher aqui, a tia da Carol, ela diz o seguinte, Jack is my brother. Então, o Jack, né, é a irmã, é meu irmão, certo? E aqui, né, vocês teriam aí o primo da Carol, que é o Matt, ele disse, Lilian is my aunt. Então, Lilian é minha tia, tá certo? Então, sempre de acordo com a atividade anterior. Observaria a árvore genealógica para completar essa questão 3, tá bem? Vamos agora para a próxima. Pronto, essa daqui, meus amores, é a questão da expressão que Tia tinha falado antes, do who has, ou seja, de quem. Aqui, a gente teria que ouvir o áudio para completar. Como já está respondido, vamos direto ao ponto, né? Vamos direto ao assunto. Então, na letra A, perguntaria, who has a laptop? De quem é o laptop? Então, de acordo com o áudio, seria grandmother. Grandmother é quem? Avó, isso mesmo. Na letra B, who has a smartwatch? Então, smartwatch, de quem é, né? O relógio aí, esse relógio digital. Então, esse relógio seria da mother, que no caso é a mãe. Na letra C, who has a tablet? Who has a tablet? Então, de quem é o tablet? Seria do father, do pai. Esse outro, who has a new smartphone? Quem tem um smartphone novo? Brother. Na letra E, who has a music player? Então, quem tem aí o playerzinho, né? Agora fugiu o nome desse negócio. É o que a gente escuta a música aí, que realmente fugiu da minha memória aqui. Então, quem era que tinha? O primo, né? Cousin. E who has a desktop computer, né? Que é o computador de mesa, seria grandfather. Então, o avô. Esse daqui, a colega da Carol, ela ligou e foi fazendo essas interrogativas, tá? Então, sempre lembre, who has significa de quem é determinada coisa. Na número 2, a Susan enviou uma foto, né, da família dela e a gente vai aqui completar, seria completado também de acordo com o áudio, tá? A segunda parte do áudio. Então, era só pra gente ouvir, né? A Susan tá aqui, né? Ela enviou essa foto aqui pra Carol e aí ela ia só completar o nome das pessoas. Então, aqui eu tenho o Jill, que é o cousin, que é o primo, Lois, grandmother, que é a mãe dela, Dido, o dog, ou a gente pode chamar de pet, né? E Tânia é a mother, aqui é a grandmother, avó da Susan, e a Tânia é a mother da Susan. Tim é o uncle, é o tio dela, e Robert, grandfather, é o avô dela, tá bem? Então, essa é a família da Susan. Ela enviou a foto e, de acordo com o áudio, era que a gente iria completar essa questão, certo? Subject pronouns. Pronto. Aqui nós temos o pronome que se refere, né, de quem, tá certo? Então, aqui vocês teriam,
para ouvir novamente o áudio e completar as seguintes sentenças. Who is? Se aqui tem um menino, vamos imaginar que aqui tivesse um espaço, né? Em cima tivesse a foto dele. Então aqui, who is? Quem é que eu uso para um homem? Qual é o pronome que eu uso para homem? He. Então, who is he? Quem é ele? Ó. Então fica assim, ó. Who is he? Quem é ele? He is my brother. Ele é meu irmão. Aqui nós temos uma mulher. Quem é o pronome que eu uso para mulher? She. Então, who is she? Quem é ela? Então, aqui já tinha is she. Você iria completar apenas com who. Então, who is she? Quem é ela? She is my sister. She is my sister. E na última, who is dog? Então, aqui eu posso colocar no lugar de dog, it, né? Que é o pronome que eu uso aqui para informar de quem, né? Who is it? Quem é ele? Então, he is it. Who is it? It is Spot, my dog. Ele é Spot, meu cachorro. Então, lembre, para ele eu uso he, para ela, she. E para ele ou ela, objeto, coisa, animais, eu uso it, certo? Então, confiram aí as respostas de vocês. Vamos aqui ainda continuar a atividade sobre o verbo be, he, she, it, certo? A primeira diz o seguinte: use o verbo be para começar, né? As pessoas começam uma conversa e tal. Então, veja as sentenças e circule a opção e completa a explicação. Então, aqui na letra A gente tem para homem ou para boy, menino, he. Eu uso is ou uso are? Eu uso is, não é isso? Então, para os pronomes he, she, it, lembrando, eu uso o verbo be, is. E na sentença afirmativa, nas sentenças afirmativas. E isn't nas sentenças negativas. Então, na sentença negativa, isn't. Na letra B, para mulher ou garota, que é she, eu uso is nas sentenças afirmativas e isn't nas sentenças negativas. Então, se for ela, she, ou então ele, he, eu vou estar usando aí o meu verbo be, is, para minha frase afirmativa. E se for negar, dizer que não, eu uso isn't. Tá certo? Número 2, ela pedia que a gente completasse aqui, ó, certo? Com o nosso verbo be e também com alguns pronomes. Então, é bom que aqui a gente já revisa, né, algumas partes do verbo to be. Então, na afirmativa, nós temos his, ou então posso colocar completo. Posso colocar he is a singer. Então, she is my cousin, it's a dog. Então, posso tanto usar assim, ó, da forma que está entre parênteses, ou posso usar assim de forma abreviada, tá? E na forma negativa, he isn't, ou então, he is not. She is not, ou she isn't. It isn't, ou it is not. Então, aqui, tanto faz você escrever de forma completa, como você escrever de forma abreviada. As duas maneiras estão corretas. E para fazer perguntas interrogativas, eu lembro aqui de colocar o meu verbo be no início da frase. Então fica, is he a musician? Is he a musician? Ele é um músico? Se ele for, yes, he is. Se ele não for, no, he isn't. Segunda, is she American? Ela é americana? Se for, eu digo yes, she is, ou no, she isn't. Sempre concordando com o meu pronome utilizado na frase, ó. She e she. She e she. Bem? E aqui, is it free? Se for, yes, it is, ou não. Se não for, no, it isn't. Tá certo?
Essa questão, ela pede o seguinte, que a gente reordene e forme frases. Então, aqui a gente tem, a frase está toda embaralhada, brother, my, is e Patrick. Então, vou começar com o sujeito, já que não é interrogativa, não tem negação. Então, eu digo, Patrick is my brother, ou my brother is Patrick. Tanto faz, as duas maneiras estão corretas. Patrick is my brother, Patrick é meu irmão, ou meu irmão é Patrick, tá bem? Na letra B, você já vê aqui, ó, o not. Então, essa frase é negativa. Então, vai ficar, it is not a fish. It is not a fish, certo? Na letra C, vocês veem, ó, não é negativa, não é interrogativa. Então, vai ficar, this is my grandmother. This is my grandmother. Esta é minha avó. E na letra D, é uma interrogativa, vocês já podem ver aqui. Sempre que for interrogativa, quem vai começar a frase é o verbo to be. Então, vai ser, is she an actress? Então, ela é uma atriz? Então, comecei aqui com o meu verbo be, tá certo? Na número 2, vocês vão apenas relacionar aqui as frases, ó. Who is she? Who is she? Quem é ele? Certo? Quem é ela? Who is she? Quem é ela? Então, seria, she is my aunt. Ela é minha tia. Então, letra A. Na letra B, vocês têm, where is your father from? Where is your father from? Então, de onde são de onde seu pai é, certo? De onde seu pai é? Então, aqui seria a letra B. He's from Italy. He's from Italy, ele é da Itália. Na letra C, is it a poodle? Poodle. Então, aqui na letra C, seria yes, aqui estava falando de uma raça de cachorro, Bulldog. Então, yes, it is. Its name is Silk, certo? Sim, o nome dela é Silk. Na letra D, who is he? Quem é ele? Então, who is he? Quem é ele? Então, he is my grandfather, Samuel. Ele é meu avô, Samuel. Na letra E, is your cousin Brazilian? Is your cousin Brazilian? Certo? Seu primo é brasileiro? Então, na letra E, no, it isn't. He is Argentinian. Então, não, ele não é, ele é argentino. Na letra F, is it room 5? Tipo, ele está no apartamento 5, certo? No quarto 5, pode ser assim também. E a resposta, yes, it is, né? Eu uso it aqui porque é quarto, então é um objeto, é uma coisa, certo? Eu não posso dizer que o quarto um he, porque o he eu uso apenas para ser humano, né? A gente já viu. Então, yes, it is, come in. Então, sim, ele está, entre, certo? Então, fica dessa maneira aí as respostas da questão 2. Aqui uma revisão sobre o verbo be, lembrando aí com quem é que eu uso, né? Cada um. Então, vamos lá. Nas frases afirmativas, eu vou usar I am, you are, he is, we are, they are, certo? Então, aqui é só o complemento da frase, ó, online. Se for negativa, vou apenas colocar ou are not, ou então do jeito que está aqui, abreviada, aren't. Então, fica I am not, you aren't, she isn't, we aren't, they aren't. Por quê? Sempre que for plural, eu vou ligar para are. Se aqui é negativa, aren't ou are not. Se for singular, he, she, it, eu uso para isn't ou is not. E se por acaso for interrogativa? Se for interrogativa, quem vai começar a minha frase é o verbo be, né? Só são 3. Is, o are e o I'm, depende do sujeito. Então, is, it, online, are
Are they online? Are you online? Are we online? E am I online? Então lembre, sempre que a gente for fazer interrogativa, o verbo be vem para o começo da oração, bem? Falsos cognatos, né? Como já estudamos, palavras como e-mail e chat são do estrangeirismo, isto é, são os vocábulos estrangeiros que a gente usa em nossa língua. Entretanto, também há falsos cognatos ou falsos friends, né? Que a gente chama de amigos falsos, que se aparecem com palavras que se parecem com as palavras em português, mas têm significado diferente. Um exemplo é a palavra parents, né, que a gente já viu também hoje na nossa aula. Então, letra A perguntava o seguinte: o que parent significa? Então, se a gente não tivesse visto antes, a gente poderia dizer que significava parentes, né? Mas não, parent significa pais. E na letra B, que palavra em português se parece com parents e pode nos confundir? Parentes. Então, tá aí a letra A e letra B. Na número 2, era para a gente só fazer o quê? A ligação aí das palavrinhas, né? Desses de acordo com a palavra, via a imagem e ligava, né? Então, vocês podem fazer essa ligação aí, ó, tá? De cada um. Guitar, que não é guitarra e sim violão. O lunch, que não é lanche e sim almoço, tá? Costume é fantasia, tá bem? Então, façam aí essa ligaçãozinha aí desses falsos cognatos. A terceira, você iria pesquisar as palavras em um dicionário e encontrar aí a sua resposta, a sua tradução, né? Então, antena, nós temos antena com 2 N, colar, necklace, colégio, e no caso é escola, guitarra, electric guitar, e aí você iria pesquisando e colocando aí a tradução, parentes, relatives, e aí vira, certo? Opa, pronto. Número 1, da próxima atividade, que era que vocês iriam fazer. Escolha a opção correta. Então, aqui eu tenho are my parents. Se eu tenho aqui are my parents, eu estou dizendo são meus pais. Então, qual das alternativas? Essa aqui, ó, terceira. My father and mother are my parents. Meu pai e minha mãe são meus pais. Na letra B, né? Então, aqui, my siblings are Jason and Jack. They are. Então, aqui é quando são gêmeos. Eles são meus irmãos, né? Então, aí a gente tinha o Jason e o Jack, que eram gêmeos. Então, eles eram meus irmãos. My brother. Na letra C, my uncle and aunt have a daughter. Call it Tina. She is my. Então, meu tio e minha tia têm uma filha chamada Tina. Ela é minha cousin, minha prima. Gina and Chico are married. Então, a Gina e o Chico são casados. He is my grandfather and she is my. Ele é meu avô e ela é minha avó, grandmother, certo? Então, confiram as respostas. Número 2. Aqui vocês teriam árvore genealógica para poder resolver as alternativas. Então, de acordo com cada imagenzinha aqui, a gente iria resolver aqui, ó. I'm Suzy. My, aí não tinha aqui, né, a opção, is Linda. Então, você iria procurar aí a Linda, né? Se ela disse que ela era a Suzy, né? Eu sou a Suzy. Aí colocou my is Linda. Então, Linda é o que dela? A mãe. Então, is my mother is Linda and my, no caso, father is Jamie. Então, procuraria Jamie e via o pai dela. Is James. They are my parents. Eles são meus pais. I have two siblings. Eu tenho dois
dois gêmeos, né? Vamos dizer. Hannah is my. Então, aqui é a irmã dela, a Hannah, certo? E Brian is my brother. Então, os irmãos gêmeos, Hannah e o Brian. Na letra C, my father has a brother. Meu pai tem um irmão. His name is George. O nome dele é George. My mother has two sisters. Minha mãe tem duas irmãs. They are Dorothy and Margaret. Elas são Dorothy e Margaret. Na letra E, Nancy and Elizabeth are my grandmothers. Então, a Nancy e a Elizabeth são as avós dela, né? And William and Charles are my grandfathers. Então, William e Charles são os avós dela. I have only one cousin. Eu tenho apenas um primo, ou uma prima, né? Olhando aqui, é she, então é ela. She's Laura. Ela é Laura. Então, meus amores, vejam direitinho a questão, tá certo? Resolvam tudo e vamos adiante. Número 3. Circule a opção para cada sentença. Como era que eu iria agora saber a resposta? Então, eu vou olhar aqui, is your sister? Se eu estou perguntando, is your sister? Eu vou colocar who ou what? What é o que ou qual, né? Então, who? Who is your sister? Quem? Quem é sua irmã? Na B, my uncle is not. Não poderia usar o are not, porque eu uso o are quando é para plural, né? My uncle aqui é meu tio, então no caso, ele. Então eu uso is not American. He is, né? Ele é Australian. Então, vamos agora à letra C. My family name is Santos. O nome da minha família é Santos. Eu não poderia usar I'm, tá? E na outra, is your teacher Brazilian? Então, aqui, se eu estou falando seu ou sua, se é no singular, então por isso que eu uso is. Seu professor é brasileiro? Então, não é seu professor, né? Ele. Então, ele é singular. E na letra E, a turtle is a nice pet. Se eu estou falando apenas de uma tartaruga, poderia substituir aqui por o pronome it, que é usado para coisas, objetos e animais. É isso? Então, is, tá? Número 4. Vocês iriam aqui completar as sentenças com o verbo be, certo? Meus amores, se não me engano, esse aqui já são as atividades do caderno de atividades, tá? Esqueci de falar. Então, pedir que vocês completassem aqui com o verbo be correto. Então, Sarah is. Então, Sarah na terceira pessoa do singular, né? Ela, she. Então, she is. Precisam saber tudo? Não. Foca apenas no essencial. Então, o it aqui. Porque tem gente que diz que eu não sei a frase toda, não sei a tradução. Então, você vendo aqui o verbo be, você vai focar no sujeito da oração. Então, esse sujeito aqui é o it. Então, uso it com o verbo is. My dog não é ele, poderia substituir pelo pronome it também. Então, is. No segundo, novamente, eu tenho it, por isso que eu coloquei o is. Aqui eu tenho you, uma interrogativa. Se for interrogação, o verbo be começa a oração. E eu usei you porque aqui, né, you are. Então, sempre que eu vou usar you, eu estou com um pronomezinho, com o verbo be, are. Are you, tá certo? My cousin, se aqui é negativa, né, se ele está dizendo, meu primo não é da Itália, ele é da França. Sempre que tiver uma explicação aqui de outro lugar, outro país, dependendo da frase que está usando, vai ser negativa, tá? Então, aqui, my cousin, meu primo, vamos imaginar, meu primo eu poderia substituir pelo pronome he, ele. Então, por isso que eu uso isn't, tá? Isn't, ou se você não quer usar isn't, você pode usar is not. Então, meu primo não é da Itália, minha prima não é da Itália. She is French, ela é da França.
Henry é masculino, né? Ele. Então, Henry is. E aqui novamente coloco o is porque aqui eu tenho o meu pronome he. Aqui tem o pronome she, então eu uso is. Vamos focar aqui. Sempre que eu tiver he, she e o it, eu vou usar o verbo be, is. Sempre que eu tiver you, we e they, eu vou usar o pronome, o verbo be, are, tá certo? Tia, mas se vier nome de pessoas, justo, se vier nome de pessoas, que nem aqui, ó, Sara. Sara não é ela, então é só eu imaginar. Ela, eu vou substituir pelo pronome she. No caso, o verbo que acompanha she é o verbo is, tá bem? Is. Número 5. Aqui você vai reescrever a sentença completando com o verbo be. Na frase eu tenho my sister a music teacher. Então tá faltando o verbo be. Então vamos aqui imaginar. My sister, minha irmã. Minha irmã eu poderia lembrar que eu posso substituir pelo pronome ela, she. Então my sister, aí eu lembro she. Então she eu uso is. Então aqui eu coloco is. My sister is a music teacher. Robson and Tina. Se eu tenho duas pessoas, é plural. Qual é o verbo to be que eu uso no plural? Are. Então, Robson and Tina are good friends. Na letra C, my father and my brother. Também tenho duas pessoas. Se aqui é interrogativa, então eu vou começar aqui colocando o meu verbo to be no começo. Se é plural, duas pessoas, eu uso are. Are my father and my brother at home? Na letra D, eu tenho I'm not 10, I'm 11. Então aqui, I'm not 10. Sempre que eu utilizar esse pronomezinho aqui, ó, I, sempre, toda vida, eu vou usar o meu verbo be, am. I am. Ou eu posso colocar assim, ó, abreviado. Se eu não quiser colocar abreviado, eu coloco a letrinha A e a letrinha M. Certo? Pronto, atividades do CDA. Então, no caso, essas atividades que a gente fez anterior, eram as atividades da apostila, né? Porque eu coloquei aqui tudo junto, então pensei que fosse a do... Já tinha começado do caderno de atividades, mas não. Então, vamos começar agora. Guarda a apostila, pega o caderno de atividades. Aqui nessa atividade, vocês têm, primeira parte, What's Príncipe George full name? Então, aqui era perguntando o nome completo do Príncipe George, porque vocês teriam aí, vou pegar aqui a minha, vocês teriam o texto e vocês iriam dizer o nome completo dele. Então, o nome completo dele seria George Alexander Louis, de acordo com o texto, certo? Só resolve aqui de acordo com o texto. Na letra B, How old is Príncipe George? How old é quantos anos? Então, aqui vai depender do ano. Então, he was born in July. Ele nasceu em julho de 2013. Então, de 2013 para cá, a gente conta dá quantos anos? 7 anos, né? Aqui ele perguntava o nome do meio, né, da princesa. Seria Elizabeth Diana. E também aqui da idade do príncipe, né, da princesa, né? Depende do ano, nasceu em maio de 2015, então de 2015 para cá tem 5 anos, tá? Essa questão aqui não tem tanta importância não, tá, gente? Número 2, aqui vocês teriam novamente uma árvore genealógica, né, da família e vocês iriam completar o nome. Então, vamos lá. Aqui nós teríamos, começando aqui, né, o Lucas seria grandfather, Sofia, grandmother, avô e avó. Casaram e tiveram 2 filhos, Carlos, né, que vai ser o quê? Uncle, e a Luana, aunt. Então, Carlos e Luana casaram e tiveram 2 filhos, o Pedro, que vai ser o cousin da Emily, e
a Cynthia, que vai ser a cousin também da Emily, porque essa é a árvore genealógica da Emily, tá? Eu esqueci de falar no início. Aqui nós temos os pais dela. Vanessa é a mother e Eduardo é o father. Casaram e tiveram 3 filhos, então ela tem 2 irmãos. Carol, que vai ser a sister, e Raul, que vai ser o brother, tá? Então fica assim a árvore genealógica da Emily. Número 3, vocês agora vão completar esse textozinho, né, de acordo também com a árvore genealógica ainda da Emily. Então, ela disse então aqui são Eduardo e Vanessa, são os pais dela. My parents are, meus pais são Eduardo e Vanessa. I have 2 siblings, Raul is my brother and Carol is my sister. Então, meus irmãos são meu irmão é o Raul e Carol is my sister, é minha irmã. Uncle, Carlos, o tio Carlos, is my mother's brother, é irmão da mãe dela. His wife is Anne, sua esposa é a Luana. They have 2 kids, eles têm 2 filhos, Pedro and Cynthia. They are my cousins, então eles são os primos dela. My mother's parents, então aí os pais da mãe dela são Lucas and Sofia. Lucas is my grandfather, o Lucas é o pai, and Sofia is my grandmother, e Sofia é a avó dela. Número 4. Pronto, esse número 4 aqui, vocês iriam olhar os pronomes que estariam, os sujeitos que estariam circulados, sublinhados, e iria escrever o pronome correspondente. Então, nessa letra A, vocês têm my sister, minha irmã. Então, posso substituir pelo pronome she, ela. Aqui eu tenho Tina e Sandra, são 2 pessoas. Então, se são 2 pessoas, eu vou dizer elas, né? Então, eu uso o pronome they. Aqui eu tenho Alan, então Alan, o pronome relativo a ele, né? O pronome pessoal é ele, he. E the new teacher, eu tenho um novo professor, pode ser ele ou ela, não especificou se era mulher ou homem. My friends and I, meus amigos e eu. Então, meus amigos e eu fica nós, we. This cat, este gato, it. E John's and, né, seria she. Tá? Então, só era observar e de acordo com o sujeito, que estaria sublinhado, para você colocar o pronome correspondente, que você poderia substituir, caso não quisesse usar o nome das pessoas. Usaria apenas os pronomes aqui, ó. 5, você iria só relacionar, tá? De acordo aí, criando sentenças. Então, a letra A, your grandparents, seus avós. Então, seus avós are very happy when you visit them. Seus avós ficam felizes quando você os visitam, né? Então, confiram aí como ficou essa sequência. Pronto? Vamos para a próxima. Na número 6, vocês iriam fazer o quê? Observar aqui que a sentença estaria, se tiver um mais, é afirmativa, se tiver um menos, é negativa, e interrogativa se tiver esse sinalzinho aqui, ó, tá? De interrogação. Então, aqui eu tenho my dream is, né? Meu sonho é visitar a Índia. Então, esse é aí, tá no singular, então por isso que eu usei esse. Tia, por que tá esse outro? Porque aqui tá de forma abreviada. Se você não quer usar completa, pode usar forma abreviada. My grandparents, como aqui são 2, está no plural. Então, se é negativa, eu coloco aren't. Aqui, afirmativa, e também está no plural. They are. Na letra C, é interrogativa, e aqui é Luiz. Então, Luiz singular, is. Is Luiz your classmate?
Resposta: yes, he is. Sofia, Sofia é terceira pessoa e também aqui está afirmativa. Então, Sofia is. Letra E, aqui eu tenho you, certo? Então, a interrogativa, mas começou com uma WH question, então, se aqui eu tenho you, o meu verbo be que acompanha you é o are, tá? Então, por isso que eu coloquei are. Aqui, sempre, quem acompanha esse pronome aqui, am, I será o am, tá bem? Vamos terminar aqui. Tá grande, né, gente? Estamos já terminando. Aqui eu tenho Luísa e Tiago. Se é negativa, então eu coloco aren't. Aqui eu tenho apenas Tiago e é positivo, então eu coloco is. Essa daqui é negativa, no singular, my dog isn't. Afirmativa, no singular, is. Tá? Sempre observando o pronome para saber o que você vai usar aí, qual é o verbo. Aqui, interrogativa, no singular, is. E resposta negativa no singular, no, he isn't. Aqui, afirmativa, no singular, he is. Negativa, né? I'm not. E também positiva, I'm not. I am. Tá bem? I am. Sempre observem os pronomes para saber qual o verbo to be vocês devem usar. A número 7 pede que vocês reordenem as palavras e criem as sentenças. Então, as sentenças estão todas embaralhadas. Ao organizar, vai ficar My grandparents are Italian. Meus avós são italianos. Essa daqui é interrogativa, então quem começa a frase é o verbo be, no caso are, tá? Então, are your brothers 11 years old? Na letra C ficaria da seguinte maneira, é negativa, então I'm not a Spanish student. Aqui, your soccer players. Aqui veio de forma abreviada, tá? E aqui interrogativa, is Emma your best friend? Então, vejam qual é a posição certa de cada frase, dependendo do sujeito e o verbo be que acompanha cada pronome. Na 8, você iria observar o sujeito e aí iria completar o verbo be que acompanhava cada um. Então, se aqui eu tenho no singular, né, o Miss Thompson, então seria is, porque é singular. Aqui eu tenho these your dogs, plural, então are. Paulo e João, se é negativa, plural, aren't. Aí aqui vem afirmando, né, no plural, então are. Na letra D, eu tenho my sister, que é singular, veio de forma abreviada, então por isso que está assim, será o is. My brother and I, plural, né, tem meu irmão e eu, são duas pessoas, então negativa, aren't. E aí ele vai dar a explicação. Sempre que for dar a explicação vai ser afirmando. Então, we are. Na letra F, is your uncle. Se aqui está no singular, seu tio, certo? Então, is. E na resposta, no, he isn't. Sempre concordando com o verbo que já foi utilizado antes. Na letra G, a dog is, né? A dog is the best friend of a child. Então, aqui eu vou estar utilizando is. My house isn't, certo? Isn't, singular. E afirmando is. Na letra I, eu vou estar utilizando am, porque aqui o meu pronome é I. E na letra J, interrogativa, se eu tenho Jaqueline e Roberta, são duas pessoas, então é plural. Are. E na resposta, yes, they are também. 9, você vai completar com as palavras what ou who. What é o que ou qual. E who, de quem. Então, se eu digo assim,
Is your email address? Então, eu quero saber de quem, ou o que, né? Ou qual. Qual é seu endereço de e-mail? Então, qual é? Então, vou utilizar what. Tá bem? Letra B. Na letra B nós temos is she. Então, is she, eu estou perguntando quem é ela. Então, who is she? Are you? Então, how are you? Na letra D, is your phone number? Então, quer saber o número de telefone. Então, qual? What? Na letra E, is your name? Então, quer saber também qual é o seu nome. Então, what is your name? Na letra F, quer saber quem é seu professor de inglês. Então, who is your English teacher? E WhatsApp, esse WhatsApp é o que acontece, o que passa, o que há de novo, tá? Então, WhatsApp. 11, você vai ver a frase e completar aí para responder de melhor forma. Hi, I'm Theo. Aí eu vou dizer, what's your name? Ou eu digo nice to meet you. Nice to meet you, né? Oi, eu sou o Theo. Prazer em conhecer você. Aí na segunda, na letra B, what is this? What's this? O que é isto? It's my guitar. Esta é minha guitarra. Meu violão. Who is that? Certo? Então, that's my English teacher. Quem é aquele? Aquele é meu professor de inglês. Where are you from? De onde você é? I'm from Mexico. Não poderia dizer I'm nice, eu estou bem, né? Então, vai de acordo com a pergunta. Who is she? Quem é ela? Tina's my sister. Tá? Tania's my sister. Na letra F, are your parents from Brazil? Seus pais são do Brasil? Yes, they are. Sim, eles são. Is this the computer lake? Yes, it is. Então, se é o it, this é um objeto, então vou estar respondendo com o it e não com o they, tá? Então, are Jean and Leo from England? Então, aqui são duas pessoas, eu não poderia dizer só com he, tenho que usar o they. Então, segunda opção, no, they aren't. 12. Complete a conversa com as palavras do quadro. Então, nós temos brother, cousin, is, isn't, it, it's, that e what. Então, aqui na primeira figura, a menina olha e diz, who is that boy? Quem é aquele menino? That's my brother, Kevin. Ele é meu irmão, Kevin. Na letra B, se é o interrogativo, estou falando da Ana, então Ana é singular, né? Is Anna your sister? Ana é sua irmã? No, she isn't. Anna's my cousin. Não, ela não é. Ana é minha prima. Na letra C, ele perguntou o que era isso. What's this? It's my new smartwatch. O que é isso? Esse é meu relógio novo. E 18 é para vocês observar aqui a imagem e apenas completar o nome de cada uma. Tá? Então fica color, guitar, relative, lunch, customer, parents, snake e necklace. São o nome de cada item que vocês têm aí. Tá bem? Prontinho, meus amores. Então, nossa aula de hoje foi isso. Certo? A gente trabalhou membros da família. Lembrem de estar resolvendo as atividades. Sempre dar a pausa para resolver, tá? E acompanhar aí direitinho cada atividade. Lembrem de estudar os membros, como é que escreve, o verbo be, que acompanhar aí as terceiras pessoas e também as pessoas do plural, certo? O que foi mais? E os falsos cognatos, tá? E a expressão de quem, tá bom? Então, vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.